Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis, por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Versículo 34. Tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Eu fico pensando nessa atualidade da palavra de Deus. Ao alertar, e alertar de uma forma muito insistente, muito convicta, a cada um de nós, que cada um de nós precisa tomar cuidado para que o coração de cada um de nós não se torne insensível. Há alguma tradução da Bíblia que fala coração pesado. Ave Maria fala pesado. Se Jesus diz que é para tomar cuidado, para que o vosso coração não se torne, para o afinam, tomar cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis. É óbvio que ele está aí já lembrando a possibilidade. O nosso coração corre o risco de se tornar insensível. O que é um coração insensível? É aquele que não sente. É aquele que perdeu. Por favor, alguém lá, cantinho da criança, é lá embaixo. O coração insensível é aquele que perdeu a capacidade de sentir, principalmente de sentir aquilo que Deus está nos falando. Ao falar coração, eu já disse hoje de manhã, nós estamos falando desse espaço íntimo, interior, profundo de cada um de nós. É aí que se estabelece o nosso diálogo com Deus. Por que Jesus está falando de modo tão firme a respeito do cuidado com o coração? O nosso coração, aonde está a sede das nossas emoções, da nossa inteligência e da nossa vontade, é o espaço reservado por Deus, aonde Ele colocou em nós a marca dele. É uma certeza da fé católica? Há documentos oficiais da igreja que falem nisso. Por exemplo, documento do Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes. É um documento oficial da igreja. Lá diz, e o catecismo retoma exatamente isso, que o coração é um sacrário inviolável, porque o demônio não entra. Se há uma coisa que você tem absoluta certeza, é que o demônio jamais entrou e jamais entrará no seu coração. Jamais. Ali está a consciência, ali está o sacrário inviolável do ser humano, ali está a morada de Deus, dentro de nós, dentro do nosso coração só cabe você, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua vontade, com a sua inteligência, e Deus. O demônio não tem acesso ao seu coração. Padre, mas se o demônio não tem acesso ao meu coração, então por que a minha preocupação? Por que a cura dos traumas? Porque ele vai criando uma casca no nosso coração. Isso ele tem acesso. O que os traumas fazem? Cria uma casca. O coração fica insensível. O coração não sente mais. O coração fica pesado, porque ele cria uma casca em volta do nosso coração, uma casca que torna o coração incapaz de sentir, de perder a comunicação com Deus, de perder a comunicação consigo mesmo, de perder a comunicação com as outras pessoas, de perder-se.
E Jesus disse: há 3 coisas que levam a pessoa a ficar com o seu coração insensível. Quais são as 3 coisas do evangelho de hoje? Gula, embriaguez e as preocupações com as coisas da vida, as preocupações excessivas. A primeira, a gula. Por que será que a gula leva a pessoa a perder a sensibilidade espiritual? Porque a gula tem a ver com a falta de autodomínio. O que é gula? A gula, na verdade, ela é um desequilíbrio afetivo. Porque gula não é eu comer enquanto eu preciso comer. Tem gente que precisa comer mais. Conforme a profissão que a pessoa trabalha, ela precisa comer mais. Por que você, quando você vai pregar retiro, por exemplo, no Nordeste, dependendo do hotel que a gente fica, eles oferecem o que eles chamam café da manhã nordestino. Café da manhã nordestino é um almoço. Vem ovo, vem cuscuz, vem batata doce cozida, mandioca, aipim, aliás, lá é macaxeira, né? Vem macaxeira. Gente, aquilo é uma mesa imensa. Mas por quê? Carne seca, acebolada, de manhã. É verdade. Porque o sertanejo sai de casa 3, 4 horas da manhã e vai aguentar o calor do sol, ele vai ter que trabalhar muito. Então, ele precisa de uma comida forte. Mas a pessoa que faz serviço de escritório, se comer aquilo lá, né? Assina uns papelzinhos lá, bate umas teclas no computador e come aquilo. Então, a quantidade de comida que você come não tem a ver com a gula. Gula não significa pessoa que come muito. Jovem, por exemplo, jovem come muito. Quando você for um retiro para jovem, devia de cobrar sempre umas 15 vezes mais a taxa. Que jovem come, nossa senhora. Eu vejo pela minha casa. Lá em casa, por exemplo, aqui em Lorena, 82 pessoas. Tem que fazer lá uns 20, 25 quilos de macarrão. Eles comem. Molecada joga bola, trabalha. Então, quantidade de comida não tem a ver com gula. Gula não tem nada a ver com quantidade. Quantidade de comida tem a ver com quanto que você precisa. O que é gula, então? Gula é quando eu como a mais do que eu preciso comer. Isso é gula. Então, se o seu organismo precisa de um prato raso de comida no almoço e outro na janta, tudo que você comer a mais e fora de hora, as bolachinhas que eu falei hoje. A bolachinha é pecado contra a gula. Engraçado, não sei não. Eu acho que eu toquei num ponto. Eu estou notando as reações. Eu acho que a bolachinha me parece que está sendo um pecado comunitário. Estou tendo essa impressão. Sabe por que a gente não pensa? A gente se deixa levar. O excesso da comida, o comer fora de hora. Ora, se você não tem controle sobre a sua alimentação, vai ter controle sobre o quê? Como é que você vai resistir a uma proposta do demônio se você não é capaz de resistir à comida fora de hora? Isso é a gula. Então, gula tem a ver com alimentação fora de hora. Gula tem a ver com alimentação desregrada. Claro, tem a ver com excesso de comida também. Pessoa senta à mesa, enquanto não tiver estufada, não para de comer. Inclusive tem alguns que levantam da mesa assim, mal-estar.
cansado, né? Mas também, comeu feito um boi. Os antigos já ensinavam, a gente tem que sair da mesa sempre com um pouquinho de fome, sempre. Isso é sabedoria. Sempre com uma vontade de querer comer mais. Tem um padre na minha congregação que o recorde dele foi 4 vezes que ele jantou no mesmo dia. Isso é recorde do Padre Moreno. Porque ele janta, aí chega uma pessoa depois vai jantar, para não deixar a pessoa jantar sozinha, ele janta. Janta de novo. Isso ele que me falou, o recorde dele é 4 vezes. É sinal que ele come só um pouquinho. Ele vai lá, senta e come um pouquinho. Que ele sabe que também, gente, vocês sabem disso também. O estômago precisa de 1/10 mais ou menos daquilo que a gente come. O resto a gente come com os olhos. A boca que vai sofrer. Quer dizer, a comida, gente, é muito boa daqui para cima. Quando ela passou o canal da garganta para baixo, sabe aquele pedaço de pudim a mais que você comeu? Leva 15 dias para você andando, para você eliminá-lo. 15 dias. Entra facinho. Mas, para eliminar, ele até derrete na boca da gente, sim. Para eliminar, você vai ter que caminhar, vai ter que suar, andar naquela esteira e correr, faz ginástica. Aí você sua feito um condenado, 1 hora de ginástica. Vai lá e pesa. Emagreceu nada. Jesus está falando exatamente nisso. Com que facilidade a gente vai se enchendo com as coisas erradas e pecaminosas. Então, hoje em dia não se fala mais nisso. Antigamente, gente, eu acho que os cristãos antigamente, isso antigamente também que eu estou falando aí, uns 20, 30 anos, não é muito mais do que isso não. Os cristãos tinham uma preocupação mais séria quanto à alimentação. Hoje em dia ninguém liga. Por quantas pessoas que eu conheço, nesse caso só senhores e senhoras, que por exemplo, às quartas-feiras jamais come carne, ainda hoje. Que às sextas-feiras de jeito nenhum não come carne, come peixe ou ovo, ou batata frita, mas não come carne. Porque isso veio dessa disciplina. Quaresma era um período que dificilmente a pessoa punha um pedaço de carne. E obviamente, botava um pedaço de carne na boca na quaresma, se fosse um aniversário, alguma coisa. Se não fosse quarta e sexta é bobagem, esquece. Talvez no domingo, dia do Senhor, festivo, a pessoa tinha o controle. Hoje não. Hoje come-se de tudo. Hoje abre churrascarias na sexta-feira santa. E tem muitos católicos que vão na sexta-feira santa na churrascaria, come à vontade, bebe bebida alcoólica e depois vai na igreja participar da solene ação da morte de Jesus. Mas hoje isso é comum, isso é a coisa mais normal do mundo. Churrascarias abertas na sexta-feira santa. Quer dizer, a palavra de Deus não tem mais força nenhuma para o mundo, não. A palavra de Deus não tem mais peso na organização do mundo, não. Hoje se é dia santos, ou se é feriado, para o mundo não está nem aí. Inclusive o comércio. Muitos que se dizem cristãos, abrem comércio hoje aos domingos, dia do Senhor. E é claro que por trás disso tem um projeto demoníaco contra a pessoa, contra o descanso. Se até Deus descansou, como é que o ser humano acha que ele não precisa descansar? O descanso semanal. E olha que coisa linda, por exemplo, o domingo, dia do Senhor. O descanso semanal
aliado ao descanso espiritual. Olha como a igreja é sábia, como a palavra de Deus é sábia. A pessoa não trabalha, portanto descanso físico. É o dia que você vai sair e vai na igreja. Antes da igreja ser um lugar espiritual, é um lugar de encontro com as pessoas. Por isso que a gente tinha roupa de missa. Não que a missa precise da sua roupa, pois o Deus que a gente encontra na missa, a gente recebe dentro da boca, Ele derrete dentro de nós, não está olhando para a nossa roupa. É por dentro. Chegou uma vez que eu fui para comprar um carro, e o carro branco era mais barato que o carro azul. Aí eu falei, então eu vou levar o branco. Disse, não, mas o azul é mais bonito. Disse, mas meu filho, eu vou andar dentro do carro. Eu não vou ver a cor do carro, não. A cor é para quem estiver de fora vendo. Então é preferível eu ficar andar no mais barato e olhar os outros carros. Aí eu olho a cor dos outros. Eu não vejo eu. Quando eu vejo o meu carro, eu estou fora dele. Qual é a utilidade de um carro ser fora dele? Tanto que meu carro é branco. Ué, é mais barato, por que eu vou pagar mais caro? Né? Assim também a Eucaristia, você não se arruma por causa da Eucaristia. Pois Jesus vai para dentro da gente. Sabe lá a roupa que você está usando? Então por que a gente se arruma? Faz a barba, as mulheres põem perfume, raspa o sobaco, põe uma roupinha ajeitada, arruma o cabelo. Tem uns que ficam lá 3 horas arrumando. Tem uns que tentam arrumar, mas não consegue. Porque, terceira dimensão, a missa, a igreja, o domingo é um encontro de irmãos, é um encontro social. Eu nunca esqueço das missas do Biguá. Por quê? Porque a gente ia no mínimo 1 hora, 2 horas antes. E ficava lá fora tudo conversando. As comadres, os compadres, as crianças brincando. E depois, se a missa acabava às 8, ninguém ia embora. Ficava mais uma meia hora. O pessoal saía devagar, sem pressa. Ficava proseando. Que coisa boa. Por quê? Porque é um encontro espiritual, é um descanso físico, mas é um encontro social. O verdadeiro encontro social. É aí que se estabelecem as relações, inclusive as relações econômicas. Era aí que se conversava sobre as plantações, sobre o problema do pasto, sobre o problema do gado. É aí que se trocava ideias, é aí que as mulheres trocavam as receitas, pela criatividade maravilhosa que elas tinham na cozinha. É aí que descobria alguém que estava precisando de alguém, é aí que alguém se oferecia, porque a comadre falava, nossa, essa semana, olha, o meu menino ficou doente, eu sofri, que foi uma coisa medonha, eu nem consegui terminar o meu serviço. A outra já vai dizer, mas a senhora falasse que eu ia lá, eu vou lá essa semana, eu ajudo a senhora. Quer dizer, cria-se um vínculo. A palavra de Deus é muito sábia, mas por causa dessa gula com as coisas materiais também, e as preocupações, o excesso dessas coisas, hoje então, católico, que abre a empresa dele aos domingos, mas também eu já estou notando uma coisa, a maior parte desse povo não vai para frente não, não vai, e não é praga não, pode ver como é que muda. Por exemplo, shopping. Por que muda tanto os donos das lojas do shopping? Porque o sujeito, o sonho dele é pôr uma loja no shopping. Aí ele põe a loja no shopping, o sonho dele é tirar a loja de lá. Porque o que ele tem que pagar de imposto para o dono do shopping é uma fortuna. É imposto, é taxa, e é isso, é aquilo, tem a taxa de enfeite disso, a taxa de enfeite daquilo, a taxa da privada, a taxa taxa de tudo tem. Por fim fala, meu Deus, aonde que eu vim parar? Era o sonho, porque é status, né?
Ah, vai abrir um shopping novo, eu vou pôr minha loja lá no shopping. Ah, isso é um status, a pessoa. Aí na hora é o bichinho do orgulho. Para todo mundo falar, você está com um espetáculo, né? Poxa, trabalho, competência, roubalheira, isso ele não fala. Dureza de chegar lá. É engraçado, eu vejo que essas pessoas não vão para frente, não. Sabe por que não vai para frente? Não é porque Deus castiga, não. Mas é porque não chega nessa pessoa a graça de Deus. Ela cria uma barreira. É isso que Jesus está dizendo. Tomai cuidado, a fim de que o vosso coração, para que o vosso coração não se torne insensível. A casca que cria aqui no coração. A segunda coisa que faz esse processo, a embriaguez. E embriaguez na Bíblia, se você fizer um estudo da palavra traduzida aí por embriaguez, vai perceber que é um termo que se adapta à embriaguez no sentido da bebida, mas toda forma de dependência química. Cigarro está entre essa palavra embriaguez, a droga, maconha, cocaína, os remédios tomados por vício, todo vício se encaixa aqui. Porque quantas e quantas pessoas hoje são viciadas em remédios, principalmente em antidepressivos. É uma pena, é uma pena. A medicina com certeza deve ver isso com a tristeza, a medicina séria, porque tem muito médico aí também que não vale o nome que tem, em vez de ser caçado. Porque claro que é muito mais fácil eu receitar um remédio sem ir lá na causa do problema. Resolve o meu problema naquela hora. Mas nós não vamos na causa do problema. Então a embriaguez significa tudo aquilo que nos entorpece. Eu colocaria dentro dessa embriaguez aí, inclusive o vício de ver televisão. No livro Famílias Restauradas, eu tenho um capítulo onde eu estou tentando ensinar aos pais a importância de como ver TV. E como os pais devem ensinar os filhos a ver TV. Porque a televisão vicia. A pessoa e tem muitos viciados. Tem pessoa tão viciada na televisão que ela liga a televisão até quando ela não vai assistir televisão. Sim, é viciado. Ela levanta, sai no quarto, passa na sala e liga a televisão. E vai para a cozinha. A televisão está ligada lá, falando sozinho lá na sala, coitado. Quer dizer, inclusive é falta de educação, largar o Silvio Santos falando sozinho na sala. O Silvio Santos fala mesmo, você larga, ele vai falando, vai falando. É vício. Uma companhia para a gente. Uma companhia que entorpece, que leva a pessoa a fugir da sua realidade, que cria essa casca em torno do coração. Tudo que foi entorpecente, e eu já salientei, assim bem por cima, hoje de manhã, os estragos do alcoolismo, os estragos da bebida, os estragos da droga. Quantos filhos já chegaram para mim chorando, dizer, padre, eu não queria mais cair na droga. O Senhor me ajuda, padre. E você está impotente. O que eu posso fazer? Se eu tivesse o poder de enfiar a mão dentro da cabeça da pessoa, chegar lá no inconsciente do seu coração, tirar fora, lavar aquilo lá. Mas não. Aqui vem um mistério chamado mistério da iniquidade, que já está alastrado no mundo, como nós ouvimos bem o profeta Daniel nas leituras ao longo desses últimos dias, inclusive hoje. Já está estabelecido. É a força do mal. É a força do mal que já envolveu essa pessoa. E agora a libertação exige um longo processo.
Meus irmãos, cura interior, e eu já preguei sobre isso quantas vezes, e já escrevi isso em vários dos meus livros. Cura interior não é fácil. Cura interior é um processo difícil. Cura interior exige a persistência. Aliás, é a tônica do evangelho dessa semana. Quem observou, desde terça-feira até hoje, a igreja só leu um capítulo do evangelho. Cada dia um pedacinho de Lucas, capítulo 21. Cada dia nós lemos um trechinho de Lucas. E qual é a tônica? Persistência, perseverança. Vai acontecer um monte de desgraça, diz Jesus. Desgraça que vai envolver o mundo inteiro. Mas vocês vão vencer. Levanta a cabeça. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desista. Hoje o evangelho nos assemelha com Nossa Senhora. Que absurdo o final do evangelho de hoje. Por que você tem que tomar cuidado para que o seu coração não se torne insensível por causa da gula, por causa da embriaguez, e a terceira que eu não falei ainda, vou falar, as preocupações da vida. Para que você possa estar, que jeito? Última frase do evangelho. Está de pé diante do Filho do Homem. Quem é que o evangelho fala que estava de pé diante do Filho do Homem? Maria de Nazaré, Maria Madalena e Maria de Cleofas, a discípula de Emaús, de pé. Percebeu? É isso que o evangelho quer de você. É isso que o evangelho quer para mim. Que nas horas difíceis a gente esteja de pé. Essa é a grande vitória. Esse é o processo da cura interior. É nos levantar. Olha a oração que a igreja fez essa semana. Como é que começa a oração todo dia na missa? Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas. Isso a igreja rezou a semana inteira. A última semana do tempo litúrgico, do ano litúrgico, a igreja rezou: levantai-vos, ó Deus, o ânimo. O Senhor pode levantar o nosso ânimo. Olha que oração de cura interior linda e profunda, e que você pode repetir para você também. Levantai, ó Deus, o ânimo do meu coração. Anima-me, Senhor. Eu estou muito desanimado, eu estou muito triste, eu estou derrotado. Por quê? Ou é pela gula, ou é pela embriaguez. Então você precisa descobrir o que está embriagando você. É a televisão? É vício da televisão? É vício de droga? É os remédios que você toma há já não sei quantos anos? É a bebida? É a maconha, a cocaína? É o cigarro? Não é fácil largar disso. Se fosse fácil, Betânia seria um fracasso. E nós temos filas em Betânia. Cada uma das nossas casas são filas de gente querendo entrar. E quantos dos que estão conosco já moraram conosco, saíram, recaíram, voltaram? Não é fácil. É dureza. Nós ainda temos, por uma graça especial de Deus, talvez por fazermos um trabalho todo espiritual, a tônica de Betânia é unicamente espiritual, nós ainda temos a graça de um índice de perseverança maravilhoso. Mas há clínicas por aí que trabalham na recuperação de drogados que não conseguem 2% de cura. 2%. E isso não estou falando só no Brasil, não. Estados Unidos, na Europa, 2%, alguns lugares 3%. Se nós temos lá 80%, 90%, é por quê? Porque nós trabalhamos a partir de uma premissa. Na verdade, nós nem trabalhamos,
Na verdade, nós ajudamos a pessoa a se encontrar com Deus. E a partir daí, estabelecer de fato uma força para a pessoa renunciar. Nós ensinamos alguns caminhos, mas a caminhada é a pessoa que vai ter que fazer. Então não é fácil. Não é à toa que Jesus diz não julgar. Por que não julgar? Porque quando você julga a aparência. Vamos tomar um exemplo recente, doloroso. Primeiro, causa nojo, revolta, principalmente do jeito que é noticiado na televisão. Aquele padre lá em Maranhão, São Luís do Maranhão, que foi preso com os moleques, 4 moleques, no motel. E agora as acusações todas de crianças, adolescentes, a família. Eu não entendo muito como é que essas famílias não denunciou antes. Engraçado que só aparece a denúncia, depois da denúncia, aí vem lá um rio de gente para denunciar. Mas talvez se essa pessoa tivesse denunciado antes, não teria chegado aonde chegou. Então, primeira coisa, quando você vê uma notícia dessa, você fica revoltado. Você tem nojo. Meu Deus, um padre da nossa igreja, vem uma indignação. Aí depois você fica olhando na fotografia do padre no jornal, o padre já está condenado com certeza. Você fica olhando para a fotografia do padre e fica pensando, meu Deus, o que levou esse coitado a fazer isso? Não sei se é porque eu trabalho com cura interior, eu sempre tento ir na causa. Quem sabe se ele não foi um menino lindo e maravilhoso, que também foi violentado? Nós não sabemos. Talvez até Deus o livre e guarde por um padre. Nós não sabemos. Assim como ele fez isso, alguém não pode ter feito com ele. Ou o pai dele. Ou um tio. Ou um irmão mais velho. Quem sabe quando ele tinha 2, 3, 4, 5 anos, ele não foi barbarizado sexualmente falando, usado como se fosse um homossexual, e não podia falar nada, porque era criança não adianta falar, ninguém acredita em criança. Quem sabe o que se passou no coração do menino? Quando tinha lá 8 ou 9 anos, a mãe dele levava ele na igreja para se confessar. Mas cadê a coragem de contar para o padre? Eu me lembro até hoje. Quantas vezes eu fiquei ensaiando um pecado para confessar para o padre? O medo, porque eu era coroinha, o padre era meu amigo. O meu medo é que ele olhasse na gradinha ali e visse que era eu. Porque antigamente tinha que a gradinha para a gente confessar. Eu até baixava um pouco a cabeça assim. Às vezes eu punha a mão na beira da grade. Ó padre, dá minha vossa bênção. Para ver se ele não reconhecia a gente. É duro, para criança é duro demais. E eram uns pecadinhos. Então, você tem que pensar em você também quando você era criança. Tudo que você passou. Agora imagina um menino desse violentado sexualmente. Que coragem! Não fala. Não fala. Então, não confessa por medo. Aí vem a vergonha. Não fala para os pais, porque muitos pais, como eu já falei hoje de manhã, se contar um negócio desse para o pai é capaz de ainda bater na criança. Como é que você fez isso? É um absurdo, onde já se viu? Porque aí o adulto olha com os critérios morais. E a criança está sendo vítima. Será que você não tem criança vítima sexual na sua casa? Na escola? Da igreja? Você acha que o seu filho, de 8, 9, 10, 12 anos, se ele atualmente estiver sendo vítima de pedofilia, ele tem liberdade suficiente para falar para você? Não responda, só pense. Ele tem liberdade suficiente para falar para você? E diga a vocês, a maioria não tem.
Não tem, porque não tem confiança, porque não estabeleceu diálogo, não tem canal para abrir sinceramente o coração. Agora esse trauma ficou lá, ajudou a fechar o coração da criança. Então nós não sabemos. Não julgar é por isso. Você não sabe. Você não, eu estou dando o exemplo do padre porque é recente, mas de qualquer criminoso que aparece aí na televisão. Eu fico revoltado quando eu vejo o Datena e o Marcelo Rezende e outros que fazem esses programas, ou no jornal que eles apresentam, quando pegam um criminoso, o tanto que eles xingam e prega a pena de morte. Meu Deus! Sabe lá se eles não são muito piores do que aquele coitado que está lá? Sabe lá se aquele coitado não é uma vítima? Culpa nossa, é muito mais fácil a gente botar a culpa. Fulano não presta, fulano isso, fulano aquilo. Muito mais fácil do que eu pensar, e eu como cristão, o que estou fazendo para melhorar esse mundo? Quando a igreja é coerente, tem gente que noticia. Essa semana saiu uma notícia aí relacionada à igreja, os jornais achando o maior absurdo. Os jornais dizem, porque a cantora Daniela Mercury foi convidada para o concerto de Natal do Vaticano, patrocinado pelo Vaticano em Roma. E alguém apresentou ao Vaticano o trabalho dessa cantora, principalmente em relação ao carnaval, quando ela defende a camisinha. Ela fez até uma música para a camisinha, defende o sexo livre. Obviamente que quando isso chegou no Vaticano, o Papa e os seus assessores, na hora, cortou. Não vai cantar aqui, não vai cantar no quinto dos infernos. Aqui não. Cortou. Os jornais estão indignados com essa atitude retrógrada do Vaticano. Isso não é retrógrado, isso chama-se coerência. Ela inclusive deu uma entrevista. Ela deu uma entrevista dizendo que é católica. Eu não quero julgá-la também. Mas você é católico? Defende a sua fé. Publicamente, então, pior ainda. Eu, como padre, pode ter coisas que eu não concordo dentro de mim, mas eu tenho que meter uma zip na minha boca. Publicamente eu não posso, como padre, ou como católico, como cristão, eu não posso manifestar-me contrário à minha fé. Não posso. Eu posso ter dúvida interior. Por isso que se resolve as dúvidas do interior com o diretor espiritual, com o confessor, com um aconselhamento com alguém que me ajuda, mas não posso mostrar isso para o povo. A palavra de Deus tem que ser objetiva, clara. O catecismo é claro, o catecismo é objetivo. Você até interiormente pode não aceitar. Você até interiormente, até por falta de conhecimento, pode defender a camisinha. Porque do jeito que a televisão fala, seria um absurdo. Eu também já pensei nisso, até escrevi no livro Viver com HIV, e escrevi também no site de Betânia uma reflexão sobre a camisinha. Porque a princípio eu fiquei pensando, mas meu Deus, se vai evitar uma doença, por que é pecado usar? Pega um caso de uma pessoa que já tem a enfermidade, por exemplo, vai passar, descobre o marido e ele tem uma enfermidade sexualmente transmissível, já tem, a mulher não tem, então não, a lógica, usa a camisinha. Aí você começa a investigar e descobre que não evita coisíssima nenhuma, que por trás disso está uma campanha de promiscuidade,
que os grandes patrocinadores dessa campanha são indústrias promíscuas, que são as mesmas indústrias que financia os sex shops e que financia a indústria pornográfica, de revista e principalmente de filme, de hoje os DVDs e etc. É a mesma indústria. Então você percebe que o que está por trás disso, porque ao defender a camisinha, eu não preciso mais defender a fidelidade. Para quê? É uma segurança, eu ponho no bolso e saio. Se encontro um namorado ou uma namorada, ótimo. Mas também, se não, um amigo. Vai numa festinha, bebe, segunda causa. Vai no embalo, pronto. Mas a pessoa depois vai sentir o quê? Nós que atendemos essas meninas, ou que temos filhas na nossa comunidade, vocês que têm o problema em casa. Quando uma moça toma consciência do que ela fez com a sexualidade dela. Com os rapazes também. Só que com os rapazes, o processo é mais lento. Ele precisa amadurecer muito para ele começar a se convencer disso. As moças, graças a Deus, mas ao mesmo tempo, se ela não encontrar um apoio, principalmente espiritual, quando ela olha e fala, meu Deus, no que eu transformei o meu corpo? Quantos homens já tocaram no meu corpo? Onde foi parar a minha pureza? A minha dignidade? Vocês imaginam o trauma que entra na casca do coração a partir disso? Ela vai se sentindo podre. Ela vai se sentindo usada. Ela vai se sentindo coisa. Meu Deus. E é isso que o mundo faz. Enquanto é menina nova, enquanto é bonita, tem um monte de gente que quer. E depois? Depois vira aquele bagaço, coisa uma laranja que chupou e joga fora. Chuta. Porque o mundo não quer compromisso. Imagina. Hoje em dia, com essa liberação sexual, com esses namoros cada vez mais livres, a pessoa cada vez menos vai assumir compromisso sólido e sério com os outros. Agora, uma pessoa que não tem capacidade de assumir esses compromissos, vai se tornando uma pessoa vazia, vai se tornando uma pessoa fútil, embriagada, entorpecida. Gente, o sexo usado do jeito errado, ele é um entorpecente medonho. O vício do sexo é terrível. Aliás, o vício do sexo é pior do que o vício de cocaína. Porque o sexo você carrega, está aqui no meu corpo. Tudo que eu preciso para o vício sexual está aqui no meu corpo, eu tenho aqui dentro. Se eu não tenho autodomínio, e comecei a perder o autodomínio quando? Quando não controlei a minha alimentação. O que Jesus está falando de 2000 anos atrás é atualíssimo hoje. Eu estou me embriagando com a sexualidade, porque eu perdi o controle. Volto, repito, e amanhã vou retomar de manhã. A causa de tudo isso, nós não podemos julgar. Porque a causa, mesmo a causa da gula, tem muitas pessoas que não têm controle com a alimentação por causa de um trauma. Relacionado, por exemplo, ao mamar, da mãe que não tinha leite, o leite fraco, né? Entre aspas, tem mulheres que têm o leite fraco. Embora há uma corrente na medicina que diz que isso não existe, mas parece que não sustenta a criança aquele leite, ou pouco leite. E aí a criança chupa o seio da mãe e não satisfaz. Ou tem pouquinho leite, a criança fica na ansiedade.
Quer mais, quer mais, quer mais, e não tem. A mãe sofre. Ou a mãe com o seio todo machucado, todo cheio de corte, que arrebenta o seio, porque a criança morde. Tanto que alguns hoje passam os produtos certos já, as pomadas. A própria mãe, na hora que vai dar o mamar, ela tem uma rejeição natural da dor. Ao menos um desejo que a criança não tivesse fome. Isso é normal, você não tem que condenar essa mãe também. Mas a criança cresce com isso. Parece que vão sempre tirar dela comida. Parece que vão sempre tirar as coisas dela. E aí vem o terceiro elemento que Jesus diz que a gente tem que cuidar muito. Porque ele é como que a conclusão de todos os outros problemas que Jesus sintetizou nesses três: gula, embriaguez e plural. Preocupações da vida. É por isso que Jesus ensinava no Sermão da Montanha: não vos preocupeis. A preocupação gera agitação. A preocupação gera insegurança. A preocupação gera ansiedade. Meu irmão, minha irmã, não adianta nada você estar aqui preocupado, pensando antecipadamente, ocupando-se com um problema que você vai ter que resolver segunda-feira, terça-feira, quinta-feira. Ah, meu Deus, não quero nem pensar na hora que eu chegar em casa. Ótimo, não pense. Porque o que vai adiantar você ficar pensando? Nada. Até porque, quantas vezes você se decepciona com isso? Você pensa, queima pestana, e quando chega lá, o problema já está resolvido. Entrega na mão de Deus. Quebra essa casca do coração. Isso só você pode fazer. O grande trabalho nosso na cura dos traumas é quebrar a casca que envolve o nosso coração. Porque quando eu quebrei a casca, a sintonia com Deus fica livre. Aí você enxerga com os olhos de Deus. Aí você sente com o coração de Deus. Aí você ama com o amor de Deus. Mas fora isso você vai ficar angustiado, você vai ficar pensativo, você vai aumentar a ansiedade. A preocupação gera nova ansiedade, a ansiedade gera preocupação, vai ficando um círculo vicioso. Você vai se tornando essa pessoa pesada, essa pessoa angustiada. E aí, olha para as coisas com a cabeça baixa. Por isso, levantar a cabeça. Levantai, o Senhor, o ânimo dos vossos filhos e filhas. Por isso Jesus dizia no Evangelho dessa semana: quando todas essas coisas estiverem acontecendo, essa é a hora. Levantai-vos, erguei vossa cabeça. O pecado e os traumas faz a gente olhar para baixo. E quando você olha para baixo, o que você enxerga? É igual essas pessoas tímidas. Pessoa tímida, na tenda às vezes leva um meio tímido. Meu Deus do céu. Vontade de sair da minha cadeira e lá dar um sufocão na pessoa. O que foi fazer na televisão? Então não dou vida. Já fica a cabeça baixa lá. Porque é isso e aquilo. Mas você acha isso, aquilo e tal. Eu acho, Senhor. Misericórdia. Se a gente pudesse na hora chamar outro, né? Mas aí você vê a caridade, e você tem que rir ainda, e fingir que está gostando. Claro, você sabe que o povo tudo já mudou de canal, já estão tudo na Hebe. É verdade.
Já foram tudo ver a Hebe. E eu tô lá, sabendo que a audiência é eu, mamãe, graças a Deus, mamãe não me decepciona. Ela dorme, né? Ela dorme lá comigo, né? Vendo. Mas mamãe eu sei que tá lá. E que ninguém mais. E a pessoa, Miguel, levanta a cabeça. Você também. Você está com um problema muito sério para resolver? Levanta a cabeça. Se ajeita. Levanta. Se apruma. Porque aí você tem ao menos a disposição interior para resolver o problema. Quando você baixa a cabeça e fica... meu filho. Fisicamente falando, o seu organismo obedece você. Por que a gente lava a cara cedo quando levanta? Muitos tomam banho, mas quem não toma banho, no mínimo lava a cara. Para tirar as remelas aqui dos olhos, assim. É bom que faça isso. E também é bom escovar o dente, porque aquele bafo que a pessoa... Mas você lava o rosto, é para isso só, para levantar. Levanta, a cabeça baixada é sinal de cansaço. Né? A pessoa vai indo, aí começa a babar. Levanta a cabeça. Pruma, vamos. Vai dar certo. Nós vamos conseguir. Nós somos um povo de vencedor. Que palavra linda, a última palavra oficial da igreja no ano litúrgico que se encerra hoje. Força, ânimo, você vai ter que estar de pé diante do Senhor. É isso? Não essas atitudes para baixo. Ânimo. Essa é a palavra para mim e para você. Que coisa maravilhosa. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Espírito Santo, venha ao encontro da minha fraqueza e levanta-me. Espírito Santo, coloca-me hoje de pé diante de Jesus. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu tenho pecados, fraquezas, limitações, mas eu sei também que a graça de Deus que está em mim é infinitamente maior do que todos os meus pecados. Que a graça de Deus que está em mim é infinitamente maior que todos os meus vícios. Que a graça de Deus que está em mim é infinitamente maior do que todos os meus traumas. Sim, Senhor, não é com orgulho, não é por vaidade, não é por prepotência que eu estou pedindo essa graça de me colocar de pé, de levantar a minha cabeça, de colocar-me inteiro na Tua presença, mas é porque eu estou tomando posse da Sua palavra, eu estou tomando posse da graça, eu estou tomando posse da certeza de que a Sua graça em minha vida é infinitamente maior do que todos os meus traumas, do que todos os meus pecados, do que todos os meus vícios, do que todas as coisas negativas que já fizeram ou que eu já fiz. Eu me coloco hoje de pé, Senhor, na Sua presença, para acolher a força do Teu Espírito, sarando, curando, libertando, restaurando o meu coração. Por isso eu convido você a colocar sobre o altar, agora, juntamente com o pão e o vinho, o seu coração, sua vida, sua história, para que tudo aquilo que você trouxe no seu coração e na sua alma nesse acampamento, seja tocado, seja restaurado, seja renovado pela graça de Deus.